favor, doutora. Tá, faz favor. Fica aqui, aí eu coloco minha bolsa lá. Está com a programação aí? Pode pôr lá pra mim? Obrigada. Não, só com o currículo do doutor Eunice. Acho que sim, acho que foi o que passei. Você sabe que esses dias eu vim fazer uma palestra aqui na Comissão da Faculdade. Eles conseguiram um currículo meu, eu tinha mandado, mas conseguiram que eu tinha mestrado na USP, na PUC em São Paulo. E eu achei muito engraçado onde tiraram aquilo, porque eu estiquei o olho para ver se estava certo aqui. Bem, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez, em nome da Comissão da Advocacia Iniciante, a presença de todos no evento. Antes de passar a palavra para a nossa palestrante da noite, queria passar a palavra para o doutor Fernando de Maria Martins Sobrinho, para que dê alguns recados da comissão. Bom, primeiramente, eu gostaria de convidar todos os doutores aqui presentes a comparecerem nas nossas reuniões. As reuniões, elas normalmente ocorrem toda primeira e segunda-feira do mês, mas excepcionalmente essa vai acontecer agora no dia 15. As nossas reuniões são abertas para todos aqueles advogados de início de carreira, ou seja, com 5 anos de inscrição na ordem, e assim que vocês chegarem aqui na seccional, vai ter placas de onde vão ser as reuniões, e todos estão convidados, pois é uma comissão aberta ao público, desde que tenha inscrição na ordem e tenha todos os seus direitos legais perante a OAB. Lembrando também que amanhã, dando continuidade ao evento, teremos às 19 horas palestra do Dr. Paulo Afonso da Mota Ribeiro sobre o Código de Ética e Disciplina, e depois às 20 horas e 30 minutos palestra do professor Dr. Paulo Lalim sobre procuração e contrato de honorários. Sem mais, gostaria de apresentar a doutora Eunice Fumagari Martins Ishir, ela que é advogada e professora, graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. É procuradora do Estado do Paraná desde 1987, conselheira titular do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, diretora secretária-geral dessa instituição na gestão de 2007 a 2009, e é também presidente da APEP, a Associação dos Procuradores do Estado do Paraná, para o biênio 2012 a 2014. Muito obrigado, doutora Eunice, pela sua presença. Passo a palavra a Vossa Excelência. Desculpa. Por isso, doutor. Boa noite. Gostaria de começar essa minha fala saudando a comissão dos advogados iniciantes, representada nesta mesa pelos advogados Silvia Fan, Guilherme Lucchesi, Fernando Sobrinho e Fernanda Weber. Quero dizer que, ao ensejo da minha gestão na diretoria da OAB, enquanto secretária-geral, alguns triênios atrás, eu tive a honra de participar muito das atividades da Comissão do Advogado Iniciante, tendo em vista a utilidade, a importância dessa comissão para a OAB. Na época que eu me graduei em Direito e que me inscrevi na OAB do Paraná, não havia esse tipo de apoio e essa recepção aos advogados jovens que se dá agora através dessa comissão. Quero, então, parabenizar também os advogados jovens. Eu vejo que nem todos são jovens de idade, mas certamente são jovens como advogados, e isso também é um tipo bastante importante de juventude. Quero manifestar os meus agradecimentos por ter sido convidada para participar desse evento, desse curso de capacitação, para falar de um assunto que gosto muito, que é a advocacia. Eu sou advogada desde 1982,
né? Então basta fazer a conta, né? Eu nem gosto muito de fazer essa conta para não me lembrar que fiquei tão velha assim. E a advocacia é uma vocação. Conversávamos agora há pouco aqui que o magistério é uma vocação, mas a advocacia também é. O bom advogado, eu acho que muitas pessoas podem ser bons advogados, mas só aquele que tem vocação se sentirá muito feliz no exercício dessa profissão. É uma profissão extremamente árdua, mas extremamente gratificante, e que tem um valor social muito importante, e que tem um destaque interessante entre as carreiras, porque tem um assento constitucional, sendo considerada uma função essencial à justiça, né, de acordo com a Constituição Federal. Eu venho falar para os jovens advogados, e eu já antecipadamente me explico que eu costumo ser bastante informal, e vou tomar a liberdade de chamá-los de vocês. E espero que a recíproca seja verdadeira. Eu venho falar sobre direitos e prerrogativas profissionais. E começo a minha fala. E hoje, agora à tarde, quando fui preparar um roteiro dessa fala, eu comecei preparando o tipo de uma conferência, né? E depois que eu me flagrei de que não era cabível nesse tipo de evento, e acabei preparando praticamente uma aula, de forma, ou numa tentativa de fazer uma proximidade maior entre nós e possibilitar perguntas, e espero que vocês entendam aquilo que vamos tratar aqui, tenho certeza que vão entender, mas que, apesar de entenderem, imagino que terão muitas dúvidas, que eu gostaria e peço que anotem as dúvidas, as quais serão respondidas ao final, no momento em que assim for deliberado pela mesa diretora dos trabalhos. Começo, então, falando do que seja advocacia. Alguém tem ideia da origem dessa palavra? Já falaram disso para vocês hoje aqui? Advocacia. O que significa ser advogado? O que é advogar? E eu começo lembrando a origem etimológica da palavra advogar, que vem de advocatus, que lá no direito romano, no latim, designava uma terceira pessoa, que socialmente, publicamente, se mostrava com uma certa articulação e uma capacidade de manifestar veementemente seus pontos de vista, defender suas ideias. E esse alguém, então, que costumava ser identificado por essas habilidades, era chamado sempre que havia uma pendência para ser resolvida, um litígio, né, perante o juiz ou o pretor, né, no sistema típico do direito romano. Esse advocatus, o terceiro que era chamado, deu origem, então, a essa profissão e a esta expressão, até hoje indicada assim. Porque até hoje o advogado é aquele terceiro, né, não vinculado ao litígio, mas que é chamado para defender os interesses de alguém numa demanda. E é claro que a noção de advogado se tornou muito mais ampla do que aquela origem lá no direito romano. O artigo 1º do Estatuto da Ordem amplia um pouco aquela noção para incluir entre as funções típicas de advocacia, as atividades privativas de advogado, outras, não apenas a representação de uma parte numa demanda, não apenas a postulação em juízo, mas todos que estão aqui sabem que o Estatuto da Ordem inclui entre as atribuições privativas, as atividades privativas do advogado e típicas da advocacia, no artigo 1º do Estatuto, também, além da postulação perante qualquer órgão do Poder Judiciário, as atividades de consultoria, de assessoria e de direção jurídicas. É muito comum, e eu não creio que seja mais, porque hoje em dia o acesso às informações é muito mais pujante, né? Todos nós temos acesso instantâneo às informações que queremos, basta digitar ali naquela coluna da direita no Google o que queremos e abre uma quantidade enorme de opções de pesquisa. Então todos sabemos hoje em dia, mas houve tempo em que as pessoas partiam do pressuposto que advogado era só aquele que postula em juízo, né? Então, eu comentei algumas vezes, cheguei a ouvir algumas vezes, ao longo da minha atividade profissional, alguém dizer assim, eu não estou advogando agora, eu só estou dando assessoria, né? Como se a assessoria não fosse uma atividade também privativa e típica da advocacia. Então, é muito importante que tenhamos presente de que
A advocacia inclui também a assessoria, a consultoria e a direção jurídicas. E nos dias de hoje, diante dos atributos do Poder Judiciário, as dificuldades do encaminhamento e da tramitação do processo perante o Poder Judiciário, tem surgido, é claro, outras formas de solução de litígios através aí, mais simples, né, mais baratas, que é o caso dos juizados especiais, e tem surgido também a possibilidade externa ao Poder Judiciário, através da mediação e arbitragem, como forma de solução de conflitos, porque ninguém mais está conseguindo suportar o ônus processual, o ônus do processo. É complicado para as partes e também acaba sendo complicado para o advogado, especialmente quando ele contrata honorários para recebê-los ao final da demanda. Digo isso exatamente porque, para que tenhamos noção de que ser advogado é também postular perante essas câmaras de arbitragem e de mediação. Existem alguns colegas hoje que já estão tendo uma experiência bastante significativa e importante em suas advocacias, no exercício da mediação e da arbitragem, como árbitros indicados pelas partes ou como advogados mesmo das partes no processo arbitral. Pois bem, mas ser advogado implica numa série, diferentes vieses do exercício da advocacia. Isso é importante a gente, para falar de prerrogativas, já deixar bastante marcado no começo dessa exposição. Então, já foi-se há muito tempo aquela ideia de que o advogado é aquele advogado privado que se estabelece com seu escritório de advocacia ou com sociedade com outro advogado, e ali ele atende os seus clientes, recebe a remuneração exclusivamente dos clientes que ele contrata, né, mediante a contratação privada de honorários advocatícios. Existem vertentes importantes da advocacia que não estão exatamente alocados nesse status. Hoje é bastante significativa a advocacia exercida por outras espécies, por assim dizer, de advogados, que é o caso dos advogados públicos, que é a situação na qual eu, inclusive, me encaixo, porque há pouco mais de 20 anos eu fiz um concurso público e sou advogada pública, eu sou advogada do Estado do Paraná. Faço parte de uma carreira de advogados públicos. Assim como existe a Advocacia Geral da União, que também é uma carreira de advogados públicos em nível federal. Nos estados, a advocacia pública, todos sabemos, é exercida pelas procuradorias exclusivamente, é uma exclusividade constitucional, e nos municípios também pelas procuradorias municipais. Existe também a carreira dos defensores públicos, cuja atividade também é exercida por advogados, e entendendo-se por advogado, óbvio, aquilo que diz a lei, aquele que é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A advocacia privada, ela, além de ser exercida pela clássica figura do advogado privado, aquele que é autônomo, né, que nós convencionamos chamar do advogado autônomo, a advocacia pode ser exercida também pelo advogado empregado, né? Tem o advogado associado dos escritórios de advocacia, além dos sócios, né, do proprietário, tem o advogado associado e tem o advogado empregado dos escritórios de advocacia, assim também como o advogado empregado de empresas privadas, instituições financeiras, empresas industriais e comerciais, que têm os seus respectivos departamentos jurídicos com os seus advogados empregados. Pois bem, ao falarmos de prerrogativas do advogado, nós não estamos excluindo nenhuma dessas categorias de advogados. As prerrogativas são idênticas, pouco importa o nicho profissional que o advogado escolher. Mas, finalmente, então, chegamos ao começo, especificamente da nossa fala. Eu estou um pouco incomodada com o barulho que está saindo do microfone. Isso está incomodando vocês? Ou está possível? Eu não sei, eu tenho a impressão que o meu tom de voz é suficientemente alto que eu nem preciso do microfone. Está todo mundo lá atrás ouvindo? Tá, então eu vou deixar bem longe, se por acaso vocês não ouvirem, eu vou evitar daí esse sopro aqui, que está me incomodando um pouquinho. Né? Então vamos começar falando, então, quais são as prerrogativas. Quando nós falamos em prerrogativas,
nós estamos falando de um sistema de direitos que constam do Estatuto, da legislação da OAB. A legislação da OAB é composta pelo seu Estatuto, pelo regimento interno da OAB, pelo Regulamento Geral da Advocacia, por resoluções e deliberações, tanto do Conselho Federal quanto dos Conselhos Estaduais. Então, há um contexto, um sistema de prerrogativas, que são essas garantias que, na verdade, considera-se que não são garantias do advogado, mas são garantias da própria cidadania. Se o advogado, que é aquele que tem um mistério constitucional de defender os interesses das partes no processo ou fora dele, não puder exercer com liberdade, se não lhe for garantido um instrumental necessário para que ele possa, de fato, ter autonomia no exercício profissional, então nós estaremos numa situação bastante complicada. E o prejudicado com tudo isso é, na verdade, o cidadão, aquele cidadão comum que faz uso dos serviços da advocacia, seja advocacia privada, seja advocacia pública. Portanto, é bom para a cidadania que o advogado seja, de fato, dotado de independência e de autonomia, para que ele possa cumprir de forma perfeita o seu mistério. A primeira das prerrogativas que nós encontramos nesse contexto legislativo, eu tinha mencionado que seria conveniente que vocês pudessem ter em mãos o Estatuto e o Código de Ética. Eu não vou ficar lendo o texto legal, mas em alguns momentos eu terei que ler um pedacinho do dispositivo para, quem sabe, explicar uma situação específica. A primeira prerrogativa que eu destaco, numa ordem aleatória, não existe nenhuma hierarquia de importância entre as prerrogativas. Por uma questão didática, eu tive que dar uma ordem e coloquei em primeiro lugar a ausência de hierarquia e de subordinação. Pois bem, isso está no artigo 6º do Estatuto da OAB. No artigo 6º diz que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, etc. O artigo diz outras coisas, mas vamos nos focar nessa primeira frase. Vale dizer, então, que ainda que nós tenhamos como profissionais o maior respeito por aqueles que ocupam as funções do Poder Judiciário, pelos integrantes do Ministério Público, nós não podemos, em nenhum momento, nos sentir em algum nível de inferioridade em relação a qualquer um desses atores que trabalham, que atuam na condução do processo. É muito importante o advogado ter presente de que o respeito recíproco é absolutamente indispensável, mas que não existe hierarquia. Quando na atuação, mesmo numa audiência, eu percebo que hoje vocês tiveram, na primeira fase, uma conversa sobre a postura em audiência. Eu não sei o que a professora, quem foi? Eu nem sei se foi. Ah, sim, a Maíra Fonseca mencionou, mas imagino que ela deve ter pelo menos tangenciado o assunto. É claro que aquelas regras de urbanidade, de lealdade, de boa educação, elas devem pautar a relação entre o advogado, o juiz, o integrante do Ministério Público, entre os advogados, numa sala de audiências, num tribunal, numa sala de reuniões, em qualquer lugar, como são regras de urbanidade e de convivência social. Mas isso não implica que alguém tenha hierarquia, que seja subalterno, ou que deva se submeter a comandos não previstos em lei. Então, isso é muito importante eu ter presente. Eu tomo a liberdade de fazer, na condição de uma senhora já de meia-idade, uma crítica às gerações mais novas sobre isso. Outro dia, eu estava presente numa sessão de uma das câmaras do Tribunal de Justiça, aguardando o andamento regular da pauta para fazer uma sustentação oral num processo do interesse do meu cliente, que é o Estado do Paraná. Estava ali, estudando, bem nervosa, o meu processo, alinhavando as ideias que eu não podia deixar de falar,
E os processos anteriores da pauta estavam acontecendo, o julgamento estava acontecendo. De repente, no meio da discussão, um desembargador tinha terminado de ler o seu voto, o outro tinha contestado a manifestação do colega. De repente, eu escuto uma pessoa sentada do meu lado, ali naquelas cadeiras que ficam na frente, dizendo assim, não é bem assim, excelências, não é bem assim. E começou a falar ali de uma forma completamente sem nenhuma displicência, né? Completamente desatinada, causou um desconforto muito grande na sessão. E aí foi convidado, inclusive, a se retirar do ambiente. E eu fiquei quietinha no meu lugar ali, né? Porque se eles descobrem que eu sou representante da ordem, já que eventualmente quisessem, poderiam me chamar para intervir em favor daquela pessoa, daquele advogado que estava ali. Mas eu não me manifestei, porque eu nada poderia fazer, porque se eu pudesse falar, eu também teria pedido para que ela ficasse quieta, né? Ela não tinha nenhum direito. Então, as gerações mais jovens tem uma dificuldade muito grande, e isso é muito importante para aqueles advogados jovenzinhos. Tem uma dificuldade muito grande, primeiro, de se submeter quando existe hierarquia, né? De se submeter à hierarquia, de se submeter ao trâmite regular dos processos, ao momento ideal de falar. É preciso ter cuidado, é preciso estudar o regimento interno do Tribunal de Justiça, descobrir qual é o momento apropriado de manifestação, né? E aí, então, pedir a palavra, sempre pedir a palavra pela ordem, esperar que o tribunal libere para que aquela pessoa possa falar, e o tribunal, normalmente o presidente do tribunal pergunta, mas a sua manifestação é para esclarecimento de uma questão de fato, né? Porque não está mais na hora da sustentação oral. Então, tudo isso é preciso ter muito cuidado. Eu percebo que há um comportamento refratário dos integrantes do Poder Judiciário com essas condutas dos advogados jovens e desatinados e que pensam que podem tratar a figura do colega advogado, a figura dos outros atores no processo, da forma com que trata informalmente os seus amigos, né, na sua turma, numa turma de bar ou no campo de futebol. Então, é muito importante. Isso parece agora grosseiro da minha parte estar dizendo, mas são inúmeras e reiteradas as oportunidades em que eu tenho presenciado esse tipo de situação, que coloca o advogado, ou inexperiente, ou às vezes nem é tão experiente, é porque ele é um desatinado mesmo, nunca aprendeu, apesar da idade, né? Coloca numa situação difícil e que não conseguirá nem obter uma defesa, porque a atitude é indefensável. Todos devem saber que existe na Ordem dos Advogados, Seção do Paraná, a linha Prerrogativas, um telefone especial para o qual os advogados que se sentirem lesados, que forem machucados em seus direitos de exercício profissional, podem simplesmente sacar do seu celular, ligar para a OAB, que serão imediatamente atendidos por um advogado de plantão na OAB, exatamente por isso. Agora, vai relatar para o advogado, olha, eu não pedi a palavra, eu interferi na hora do julgamento, quer dizer, aí nem a OAB pode fazer nada. Então, isso é muito importante. A regra de que não existe hierarquia é absolutamente verdadeira, mas existe urbanidade, existe toda uma metodologia de manifestação. Eu diria que existe uma maneira, né, que é preciso aprender, é preciso observar, é preciso ter humildade. Eu me lembro que antes de fazer uma sustentação oral no tribunal, pela primeira vez, há muitos e muitos anos atrás, nem quero me lembrar quantos, eu fui ao tribunal algumas vezes. Eu trabalhava num escritório de advocacia, eu sabia que a partir de um certo momento eu seria alçada a uma condição que me colocaria diante do tribunal para fazer sustentações orais das causas daquele escritório de advocacia, onde eu trabalhava, e eu tive a humildade de passar tardes e tardes sentada no banco das câmaras do Tribunal de Justiça. Naquela época também tinha tribunal de alçada, às vezes em um e às vezes no outro. Tive a humildade de ler o regimento interno dos tribunais para saber exatamente como me portar diante de um tribunal, para que eu pudesse ser digna do respeito também dos colegas magistrados que atuavam ali. Então, isso é muito, muito importante. A violação, o abuso ao advogado, quando ele
Portanto, quando ele sofre uma lesão nesse seu direito de igualdade, naquela trilogia lá do processo, é motivo de defesa pela OAB, eu já comentei isso, e para isso basta que vocês vejam o Estatuto da Ordem, o Regimento da OAB do Paraná. Uma questão importante ainda nesta prerrogativa que me lembro de contar a vocês, antes de passar para a próxima, é que existe todos sabem que existe na Constituição uma regra, e no Estatuto da Ordem, esta regra, aliás, é no Estatuto da Ordem, eu falei da Constituição, mas não é lá. Na Constituição existe que todos têm direito de defesa. No Estatuto da Ordem, de que o advogado deve prestar assistência, né, sempre que lhe for solicitado. É importante que o jovem advogado saiba que ele não é obrigado a aceitar a designação, a nomeação para atuar nesta ou naquela causa, quando ela é feita diretamente pelo juiz ao advogado. Basta vocês olharem o artigo 34, inciso 3 do Estatuto da Ordem, que vocês verão que o caminho certo para a nomeação de alguém para funcionar num processo como advogado dativo é através da OAB. Então, esta obrigatoriedade de defender alguém em juízo, de que consta dentre as obrigações do advogado, ela se dá através da nomeação e da indicação da OAB. Uma segunda prerrogativa que eu destaquei, existem diversas, e eu destaquei as mais importantes, e vou falar na medida do nosso tempo, é a questão da independência profissional. A independência está lá no artigo 31 do Estatuto da Ordem, que diz que o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Isso está no caput. E o parágrafo único, o parágrafo primeiro diz que o advogado, no exercício da advocacia, deve manter independência em qualquer circunstância. E aí, é direito do advogado, eu não vou ler o restante dos dispositivos do artigo, são os artigos, na verdade, o de número 21 e 22,